Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 32 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei muito. Sou graduada em administração, estou pós-graduando marketing. Sempre gostei de estudar, trabalhava em escritório, aquela rotina CLT. Eu sempre quis ter o controle ali de tudo, se estava tudo bem, se estava tudo certo e corria atrás do que eu queria. Eu morava com os meus pais antes do diagnóstico. Hoje eu moro com meu namorado. Os meus pais sempre foram muito presentes na minha vida. Eu sou uma pessoa muito família e a gente sempre se reúne em aniversários, em datas comemorativas. Eu tenho uma família muito unida. Eu gosto muito de sair, né? Sempre saía com os meus amigos, com meu namorado. Gosto de viajar, gosto de ir à praia, de fazer um luau ali. Sempre gostei de arte, né? Gosto de pintar também nas horas vagas. Não sou artista, mas arrisco. E isso veio após o diagnóstico também. Mas antes do diagnóstico já tinha isso comigo. Tenho um filho de 4 patas, o Romeu. E a minha vida sempre foi tão ativa que muitas vezes eu não olhava pra mim. Eu não tinha tempo de analisar o que estava acontecendo com o meu corpo. E eu já sentia que tinha alguma coisa errada em alguns momentos, em alguns episódios. Mas eu simplesmente ignorava. Eu já sentia algumas coisas estranhas, como formigamentos, choques pelo corpo, fadiga, muita fadiga, e eu não fazia ideia que era fadiga. Eu sempre associava a um sedentarismo, eu sempre associava a preguiça, a cansaço, a estresse. Porém, um belo dia, esse formigamento não passou. O formigamento do lado direito do corpo não passava e ele começou a se estender para todo o lado direito do corpo. E foi quando eu fui para o hospital, porque de fato o formigamento não passava, eu dormi com aquele formigamento e já estava me incomodando muito, porque eu estava começando a perder as forças dos membros, do braço e da perna. E aí eu corri para o hospital, porque eu achei que eu estava tendo um AVC. Chegando lá, a primeira suspeita de fato foi um AVC. E fiquei o dia inteiro em observação. Depois foi descartado o AVC. Porém, eu tive que ficar internada porque a médica que me atendeu, a clínica geral, teve uma percepção de ser algo neurológico. E que bom por isso. Eu costumo dizer que ela foi um anjo ali, porque todos os médicos sempre levam pro lado psicológico, como eu disse. É uma grande maioria, né? Não vou generalizar, mas a grande maioria. Fiz vários exames e ela falou que eu precisaria ficar internada para fazer uma ressonância magnética, para ser transferida de hospital, porque naquele hospital não tinha aparelho de ressonância. E ali começava a minha jornada. Fiquei por volta de 10 dias internada e aí veio o diagnóstico: esclerose múltipla. Foi um baque para mim. Eu pensei que fosse o meu fim ali. Na minha cabeça eu ia ficar inválida. Hoje eu já tenho outra visão, porque hoje eu falo que independente de como eu estiver, eu não serei inválida. Mas lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, eu não tinha esse pensamento. E eu achei que fosse o fim. Eu achei que fosse uma doença fatal, né? Depois eu fui informada de que não era, mas o médico que me deu o diagnóstico não foi nada empático. A primeira pergunta que eu fiz pra ele era se eu ia morrer. E ele falou que algumas pessoas conseguiam viver com essa doença. Eu me perguntei se eu não for essa pessoa. E hoje eu vejo que não, que a gente consegue ter uma vida de qualidade, com tratamento, mesmo com tantos desafios. Porém, a gente não pode negar que é uma doença sem cura, degenerativa, rara, neurológica, tá afetando ali os meus neurônios. Então, eu não posso negar a gravidade desse problema, porque quando eu saí do hospital, eu já não conseguia mais andar. Eu já não conseguia enxergar direito, porque além da questão motora, do formigamento que me levou a uma hemiparesia, onde eu perdi a força do lado direito do meu corpo, eu tive visão dupla também, que foi um dos principais sintomas. E eu fiquei meses ali com visão dupla, que literalmente você vê tudo em dobro, né? A famosa diplopia. É bizarro. E essa diplopia me deixou com uma névoa na visão, né? Eu não enxergo 100% do olho direito. Saindo do hospital, eu já fui direto para reabilitação.
fisioterapia todos os dias para voltar a minha mobilidade, e graças a Deus foi voltando. Comecei a pintar, como eu falei lá atrás, eu sempre gostei de arte, comecei a pintar. A arte me ajudou na escrita também, porque teve um momento que eu não conseguia escrever, eu precisei assinar e eu não conseguia assinar. Então, acabou me ajudando a voltar à escrita. E eu comecei um processo intenso de reabilitação para voltar com os meus movimentos do lado direito do corpo. Fisioterapia todos os dias, já corri atrás de tratamento. Os 3 primeiros médicos que eu passei, né, saindo de lá, já fui atrás de neurologista para me acompanhar. Foram péssimos, não foram nada empáticos. Então, eu fiquei 6 meses sem conseguir tratamento, me deram um tratamento que não estava na farmácia de alto custo, pelo SUS. Temos sim tratamentos pelo SUS, mas muitas vezes está em falta e demora, e a gente fica desesperado, e eu não sabia de nada, e o médico não me dava outras opções, sendo que tinha outras opções. E ele não validava o que eu estava sentindo, então eu tive que trocar várias e várias vezes. Então essa última médica deu super certo, que a minha médica atual, ela me passou um tratamento de alta eficácia, que eu consegui pelo plano de saúde, né? E ali eu consegui encontrar uma luz, porque ela me deu um direcionamento, ela me explicou sobre a doença, ela sentou comigo, conversou e me ouviu. Mas ainda assim foi muito desafiador, não foi fácil lidar com tudo isso. Eu tenho uma rede de apoio incrível, a minha família sempre esteve do meu lado, o meu namorado sempre esteve do meu lado. Eles foram os meus braços quando eu não tinha força, eles foram as minhas pernas quando eu não conseguia andar. Eles foram a minha visão quando eu não enxergava. Minha rede de apoio é tudo. Só que ainda assim eu mergulhei num poço profundo de luto do diagnóstico. Eu não aceitava a doença, eu me negava a aceitar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu tinha vergonha da doença, eu tinha vergonha do nome da doença e de como eu estava naquela situação, porque eu fiquei sem andar, eu precisei usar bengala, eu precisei fazer adaptações, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia comer sozinha no início do diagnóstico. Depois eu fui recuperando tudo isso, mas foi tudo muito difícil. E aí eu comecei a fazer terapia, que era outra coisa que eu não fazia também, e me ajudou muito, me ajudou a falar. E aí eu comecei a falar sobre a doença. Falar me salvou e tem me ajudado a salvar outras pessoas. E foi ali que eu comecei o meu processo de aceitação, porque eu vi que tinham outras pessoas que também passavam por isso. E a gente foi se acolhendo, e eu recebia várias mensagens de pessoas dizendo que eu as inspirava, que eu as representava. E isso me levantou, isso me ajudou nesse processo de aceitação. E eu não fui pra internet na intenção de virar influenciadora da saúde, que hoje eu sou. Eu não fui pra internet na intenção de ganhar seguidores, de viralizar, nada disso. Foi só um desabafo. Eu fui desabafar, eu fui botar pra fora tudo aquilo que me corroía por dentro. E foi tudo tão natural, tão automático. E eu fui vendo que eu podia ajudar outras pessoas e estava sendo ajudada também. Isso se transformou em um propósito gigantesco. Que hoje eu tenho um projeto voltado à esclerose múltipla e outras doenças raras e crônicas também, que se chama Minha Voz Importa. Tinha um projeto lá atrás, há 2 anos atrás, que é o Em Alta Voz, que tinha o mesmo propósito do Minha Voz Importa, onde fazíamos encontros, nos abraçávamos, tinha a rede de apoio. Encontrei associações que me ajudaram muito. Hoje eu sou parceira dessas associações de esclerose múltipla. Temos a ABEM, a AME, que são associações, entre tantas outras pelo Brasil, mas elas são as principais associações voltadas a pessoas com esclerose múltipla. Eu estou aí à frente do projeto Minha Voz Importa, que busca dar voz à esclerose múltipla e outras doenças raras e crônicas também. Vamos fazer o nosso primeiro encontro agora em agosto de pacientes com esclerose múltipla desse projeto, mas eu já tive outro projeto lá atrás de encontros também, fizemos vários encontros pelo Brasil, não só São Paulo, mas outros estados também. Então, essa rede de apoio ajuda muito. Essa rede de apoio nos levanta, porque eu me levantei através disso. E eu me encontrei nisso. Hoje isso se transformou em um propósito de vida. E eu levo isso para minha vida. E eu vejo quão importante é para nossa jornada com a esclerose múltipla. Mas eu vejo quanto isso afeta tantas outras pessoas. E questões sociais que eu passo na pele também, de falta de oportunidade no mercado de trabalho, de preconceito, tabu, as pessoas nos invalidarem, as pessoas nos diminuírem.
existem muitos tabus em torno da esclerose múltipla, né? Você tá esclerosado, palavras pejorativas, a doença de velho, e não, né? É muito além disso, nós ainda estamos aqui. Então, se eu puder passar uma mensagem aqui, você ainda está aí. Eu ainda estou aqui, eu ainda sou a Carol. Eu não sou a esclerose múltipla, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu falo dela, eu luto por essa causa, mas eu ainda estou aqui. E eu quero realizar sonhos, eu preciso viver, porque existe vida após um diagnóstico. Apesar de todos os desafios, a gente tem que se ressignificar sim, ressignificar muitas vezes os nossos sonhos, aquilo que a gente queria, refazer a rota. Eu fiz a rota várias vezes, sigo fazendo a minha rota, mas sigo vivendo. E com esperança de dias melhores e tratamentos e pesquisas avançadas para, quem sabe, um dia a gente chegue à cura.